Olá, turma, boa tarde. Vamos para uma aula de literatura sobre poema, né? Vamos relembrar um pouquinho o que é um poema? O poema é um texto organizado em versos. Aí vocês se lembram o que é o verso? O verso é cada linha do poema. E a estrofe? A estrofe é um conjunto de versos. Então, o poema é um texto organizado em versos e estrofes. Os temas mais comuns tratados no poema são amor, heroísmo e natureza. Mas isso não significa que outros temas também não podem ser trabalhados no poema. Podem sim. Vamos lá? O que é poema? Afinal, o que é poema? A poesia como expressão da arte pode ser definida? O poema é um gênero textual relacionado com gêneros literários. É impossível dissociar o poema da literatura, arte que tem a palavra como matéria-prima. Na literatura, não há compromisso com a objetividade, tampouco com a sintaxe ou com a semântica. A palavra pode ser lapidada, dissecada, subvertida de acordo com as vontades de quem escreve o poema para assim atingir seu principal fim, que é impressionar o leitor e nele despertar diferentes sensações. Então, quando lemos um poema, quando fazemos a leitura do poema, sentimos diversas sensações, não é? A palavra poema deriva do verbo grego poem, que significa fazer, criar, compor. É inquestionável a importância da literatura grega, bem como a influência nas composições literárias posteriores. Na Grécia Antiga, os gêneros literários, gêneros épico, lírico e dramático, eram todos considerados poemas. Entre esses textos inaugurais estão os poemas de Homero nas obras de Odisseia e Ilíada. Grandioso livro que vocês vão ler lá no ensino médio. Os primeiros grandes textos épicos da cultura ocidental. Na literatura contemporânea, os poemas de formas fixas, como o soneto e a sestina, quer dizer, seguem uma estrutura, como exemplo do soneto, que é constituído de 2 quartetos, quer dizer, 2 estrofes de 4 versos cada e depois 2 tercetos, mais 2 estrofes de 3 versos cada. Então, quer dizer, esses poemas assim possuem uma forma fixa e estes cederam espaço para formas menos convencionais ou nada convencionais. Vide os poemas concretos, que abandonaram a métrica e adotaram o verso livre, nos quais a palavra e seus significados são o substrato do poema. Quer dizer, cada um aí escreve o poema da forma que lhe convém. São versos livres. Leia este poema escrito por Patativa do Assaré. Cresci entre os campos belos de minha dourada serra, compondo versos singelos, brotados da própria terra, inspirados nos primores, nos campos com suas flores, de variados formatos que para mim são obras-primas, sem nunca invejar as rimas dos poetas literatos. Observem este poema. Este poema possui rima, mas não é necessário que possua rima um poema. Quer dizer, nem todo poema vai produzir aí uma rima, nem todo poema vai possuir rima. Isso não é regra para a escrita de poema. Vamos lá para a interpretação? O poema lido tem a finalidade de marque apenas uma alternativa, ou é a A, ou é a B, C ou D. Questão de número 2. Em todos os versos, nota-se a marca da primeira pessoa, exceto em... Qual é a primeira pessoa do singular?
eu. Qual é a primeira pessoa do plural? Nós. Então, em todos eles, marcam a primeira pessoa, exceto em. Quer dizer, tem um aí que não vai falar aí da primeira pessoa. Questão 3. Identifique a alternativa em que um substantivo rima com um adjetivo. Relembrando aí, o substantivo é aquele que vai nomear seres, nomear coisas, objetos. E o adjetivo, ele vai dar o quê? Qualidade, não é? Apenas uma correta. Questão 4. Registra-se um traço da linguagem informal em... Apenas uma resposta correta também. Vamos para o próximo poema. Lembranças do Mundo Antigo, do famoso Carlos Drummond de Andrade. Clara passeava no jardim com as crianças. O céu era verde sobre o gramado. A água era dourada sobre as pontes. Outros elementos eram azuis, rósseos e alaranjados. O guarda civil sorria. Passavam bicicletas. A menina pisava a relva para pegar um pássaro. O mundo inteiro, a Alemanha, a China, tudo era tranquilo em redor de Clara. As crianças olhavam o céu. Não era proibido. A boca, o nariz, os olhos estavam abertos. Não havia perigos. Os perigos que Clara temiam eram a gripe, o calor, os insetos. Clara tinha medo de perder o bonde das 11 horas. Esperava cartas que custavam a chegar. Nem sempre podia usar vestido novo, mas passeava no jardim pela manhã. Havia jardins, havia manhãs naquele tempo. Agora responda, de acordo com o poema, como era o mundo em que Clara vivia? Questão 2. O que podemos interpretar da passagem? Mas passeava no jardim pela manhã. Exercício 3. A partir da descrição no poema de um mundo que ficou apenas na lembrança, como podemos caracterizar o novo mundo marcado por diferentes transformações? Observem que ao decorrer da leitura do poema e na escrita do poema, existem várias pontuações. Essas pontuações estão enfatizando, estão dando continuidade da emoção ao poema, ok? Observem aí para responder as atividades. É isso, até a próxima aula, façam uma ótima atividade.